mais um episódio do podcast Café com... Está no ar mais um episódio do podcast Café com Jaé. Eu sou a missionária Paola e hoje a gente vai aprofundar em mais um capítulo desse livro que tem mudado e tem feito a diferença em muitas vidas. Estou aqui com o missionário Giovanni. Paz e luz. Olha, hoje vamos aprofundar muito mais ainda dentro desse livro que está cheio de revelações. Participação especial hoje do missionário Cauã. Paz e luz. E participação do missionário Lucas. Eu mesmo. E para quem está chegando hoje, a gente está fazendo o estudo do livro do apóstolo Adelino de Carvalho, Mentes Negativas Anulam a Fé. E dentro desse manancial de conhecimento, a gente vai ter um bate-papo. E hoje vamos falar sobre o capítulo 1 do livro, que tem o título... Assuma seu lugar no reino. Assuma seu lugar no reino. E é um assunto muito sério, né? A gente vai ver muito questão de alimentação da nossa mente, como nós temos se alimentado a nossa mente e vários isso. Dentro desse tema, eu já quero começar, já iniciar aqui o nosso bate-papo. Um dos assuntos que é tratado aqui no livro do nosso apóstolo, ele já começa perguntando como você tem alimentado a sua mente. Por quê? Tem pessoas que alimentam a mente dela com coisas negativas. Lê coisas negativas, vê coisas negativas e ouve coisas negativas. Isso é tão sério porque isso tudo está ligado na onde? Na nossa mente, porque está próximo, está na cabeça, ou seja, vai direto. Então o que você ouve vai direto para sua mente, o que você vê vai direto para sua mente. Então, e o que você lê também vai direto para sua mente. Isso é algo assim que nós vamos aprofundar muito mais hoje aqui no nosso bate-papo. E dentro disso, a gente trazendo para um pensamento real do ser humano, os médicos falam que a gente é o que a gente come. Então, nossa saúde, ela provém do que a gente se alimenta. E na nossa vida espiritual também é assim. Qual alimento espiritual a gente tem nos alimentado? Isso vai refletir em quem a gente é e como a nossa vida vai ser. Tudo isso depende da gente, né? Das nossas ações. Se vai ser uma atitude positiva ou uma atitude negativa, né? Sim. E dentro disso, o livro do nosso apóstolo começa falando, nesse capítulo 1, sobre essa questão do que é que a gente tem se alimentado. Porque a gente, nossa vida, ela vai de acordo com o que a gente vê, a gente ouve e do que a gente lê. Então, essas três áreas é o que tem alimentado a nossa vida. E a gente vê hoje muitas pessoas tendo uma vida sofrida, tendo uma vida com amarguras, com depressão, com um vazio. Mas espera aí, qual alimento elas têm consumido? Que tipo de conteúdo ela tem colocado para dentro dela? E às vezes assim, a gente olha muito a questão da televisão, né? A gente trazendo para os nossos dias de hoje, tem a televisão e tem o celular. Porque através do celular, ela recebe várias notícias ali. E nós aprendemos que o celular pode ser tanto um instrumento de bênção, tanto um instrumento para construir na vida de uma pessoa, tanto pode ser para destruir uma pessoa. Exatamente. Por quê? Hoje a gente vê muitas crianças, né? Porque muitos pais pegam o celular, jogam na mão da criança e pronto, deixa lá. E você não sabe o que a criança está lendo, você não sabe o que a criança está vendo. Porque minha criança está vendo um desenho animado. Só que o que aquele desenho está trazendo para a vida daquela criança? O que aquele desenho, aquele filme, aquela série está trazendo para a vida da pessoa? E dentro disso, muitos pais fazem isso, né? Porque o filho, criança, tem muita energia, né? E os pais às vezes tá estressado e tal, e dá o celular, joga o celular para se ver livre do filho. Só que aquilo é uma pior decisão que ele está fazendo para a vida dele e para a vida do filho dele. Porque é aquilo que você está falando, não tem um controle do que está sendo consumido. Então a gente tem na internet assuntos que vão agregar muito conhecimento, mas tem assuntos que vão destruir a vida. E quando não tem, principalmente as crianças, não tem um supervisionamento dos pais, e aí? Que tipo de alimento ela tá consumindo? Dentro do santuário mesmo, a gente tem aqui, jovens, tá? A gente tem mulheres, tem valentes de Davi que tem esse testemunho
de coisas que viam, ou de músicas que ouviam, né, escutavam ali, sem saber o significado. E depois de ter chegado no santuário, ter ouvido da boca do profeta o aprofundamento de uma música que você escuta. Às vezes a pessoa tá ouvindo ali a música, nem presta atenção na letra da música. Às vezes é uma letra que tá te amaldiçoando, mas por não ter esse conhecimento, acaba deixando essas maldições entrar para dentro da vida, para dentro da sua própria vida. E depois de chegar no santuário, essas pessoas viram e entenderam a importância de prestar atenção no que você vai ouvir, de prestar atenção no que você vai ler, porque tudo isso é instrumento ou de bênção ou de maldição na vida de uma pessoa. Então a gente tem que entender isso. Só te cortando aí rapidinho, porque é um assunto que é muito profundo, sabe? E às vezes as pessoas não se atentam para isso. Música. Às vezes a pessoa deixa se levar pela batida, pela levada, pelo instrumental da música e não presta atenção na letra. Não presta atenção na letra, não sabe o que significa, né? Esses batuques que tem numa música, né? Sim, então, tipo assim, tem todo uma repercussão através de uma coisa que pra pessoa é uma coisa boba. Mas dentro de uma música que você ouve, isso pode trazer coisas positivas ou negativas para você, né? Olha, igual o nome do livro quer dizer, mentes negativas anulam a fé. Então o que ele quer dizer? Que a mente positiva, ela edifica a sua fé. Então uma mente negativa, igual vocês comentaram aí, é a pessoa ouvir música do mundo. Essas músicas aí são poluídas, né? São totalmente poluídas essas músicas do mundo. Ver também, mas passou uma novela, tem gente que gosta muito de novela, né? A gente tem que prestar muito atenção nas novelas, nos filmes que nós assistimos, do que nós alimentamos a nossa mente. Porque se você quer que a sua fé ela seja anulada, ou se você quer que a sua fé ela seja edificada, né? Exatamente. Dentro desse contexto, falando sobre uma novela, tem gente que assiste a novela, aí começa a imaginar que aquela situação lá da novela tá passando na sua vida, e às vezes nem tá, mas por ver a situação acontecendo, acha que tá acontecendo a mesma situação na sua vida. Isso é perigoso. O apóstolo comenta muito sobre novela, da questão que, se a gente for analisar, é real. Às vezes a pessoa vai a novela toda com a vida errada e as coisas dando certo, e ela só vai se dar mal lá no fim da novela. Só que a pessoa, até o final da novela, já se influenciou por aquele comportamento que ela tá vendo ali. Que é um comportamento errado, mas que tá dando certo, tá fluindo. Então ela toma aquilo pra si. E ela acaba se baseando naquilo que ela tá assistindo. E é uma coisa que a gente vê, né? Isso é qualquer um. Até quando você vai numa loja, você olhou lá, opa, isso é que eu vou levar, porque você tá vendo aquilo. Então você deixa se influenciar por aquilo que você tá vendo. Você não vai comprar alguma coisa lá que você chega na loja assim, você vai comprar alguma coisa, se você vê a loja desorganizada, vê o negócio desorganizado, você não vai querer comprar porque você já viu ali, isso aqui não vou comprar aqui não, esse negócio sujo, pra que eu vou comprar? Na nossa vida é assim também. Tem pessoas que olham e falam assim, nossa, isso aqui é perfeito, mas não sabe o que tá por trás daquilo. Não sabe o que vem na origem. Compram alguma coisa porque essa roupa aqui é linda, eu gostei dessa roupa, vou comprar. Só que não sabe o que está por trás daquela roupa. Então ela acaba deixando se influenciar porque ela vê. E aí é aquilo que nós estamos falando, ela acaba alimentando a mente dela, ela coloca dentro da mente dela que, isso aqui é lindo, porque ela viu aquilo, ela se apaixonou por aquilo. Ela vai lá e compra sem saber a origem. É um acaso, outro ponto também muito sério, né? Sim, e a gente tem que analisar as coisas com um olhar, com um olhar mais detalhado das coisas, sabe? O diabo, ele não é bobo. A intenção dela é destruir vidas. Só que se ele for expor as intenções dele logo de cara, ninguém vai cair. Então, ele faz ele maqueia, né? Isso. As situações. Faz toda ele usa estratégias, né? Exatamente, para parecer mil maravilhas, uma coisa bonita. E dentro daquilo tem a destruição, que é o pecado. Caixa exatamente com o pecado, porque o pecado é prazeroso no momento. Se eu for falar que o pecado não é prazeroso, você está mentindo. Porque ele é prazeroso, só que é naquele momento. Momentâneo. Momentâneo, é um prazer momentâneo.
que geram uma consequência de destruição. Então, se uma pessoa, por exemplo, faz uso de drogas, drogas é uma coisa ruim, mas naquele momento que ela está fazendo o uso da droga, ela sente um prazer. E dentro daquilo vem toda uma destruição. Por isso que a gente tem que analisar tudo que a gente for fazer, porque as artimanhas e as armadilhas do diabo, elas estão aí pelo mundo, só que estão camufladas. A gente não vai ver logo de cara, por isso que a gente tem que analisar. E assim, é tão maravilhoso a gente ver o outro lado, né? A gente vimos todos esses pontos aqui que nós falamos, mas olhando para o lado positivo, o lado que alimenta a fé da pessoa, se a pessoa lê a palavra de Deus, tem o seu momento ali com Deus, ela alimenta a mente dela com Deus, com as coisas de Deus. Tem um ditado no mundo que fala assim, a mente vazia é a oficina do diabo. Então, ou seja, se a pessoa não lê, se ela não pega um livro do apóstolo, ela não pega um livro, ou a Bíblia e vai ler, o que acontece? A mente dela vai ficando vazia, e aí, né, ela vai deixando a mente dela ser alimentada pelo diabo. E aí, o que o diabo vai plantar na mente dela? Derrota. Ela vai passar a enxergar só derrota. Foi o que a gente tratou muito aqui no episódio passado. Ela vai começar a plantar na mente dela só derrota. Isso aí. Mas se ela lê a Bíblia, se ela se enche das coisas de Deus, alimenta, ela não fica quieta enquanto ela não vai ler alguma coisa de Deus, enquanto ela não enche a mente dela, aí ela começa a caminhar uma vida de sucesso, porque ela não tem tempo para perder, ela quer ganhar, ela quer investir. Ela investe como? Lendo, estudando, ouvindo a palavra de Deus, tirando esse momento igual nós estamos aqui, que é um momento, nós estamos alimentando a nossa mente com as coisas de Deus. Isso é forte demais. Se a gente para analisar isso, a gente olha e fala, nossa, é o culto racional que a gente faz, que está lá em Romanos 12. É o momento que a gente tem para refletir, para encher a nossa mente, alimentar, como a gente come um arroz, um feijão, toma aqui um café, a nossa mente é alimentada pelo quê? Pela palavra de Deus. Pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve e pelo que a gente vê. E eu vibro com isso, porque, velho, se de um lado, são dois extremos. Se de um lado a gente tem coisas que vão nos jogar para baixo, que vão destruir a nossa vida, do outro lado a gente tem coisas que vão nos edificar. Exatamente. Então quando a gente para fazer um devocional, um estudo, um podcast desse, ou ter o nosso momento com Deus, a gente tá se enchendo de quê? De coisas boas. Então, ninguém vai conseguir parar a gente, velho. Igual... Pode falar. Realmente é papo. Pode falar. É muito conteúdo, é muita coisa que a gente tem para passar, que às vezes a gente quer falar ao mesmo tempo do outro, né? Mas vamos por parte. O que o missionário Lucas acabou de falar é a explicação do que é o culto racional, né? Porque culto significa adoração, a dedicação que você faz a Deus. Então, quando você está no culto, você está no santuário, participando de uma celebração, você está dedicando tempo a Deus. E racional se refere a uma razão, a capacidade que o ser humano ele tem de raciocinar. Então você senta, às vezes no final do seu dia, né, que normalmente é o horário que a pessoa costuma fazer esse culto racional, senta ali no final do seu dia, é o momento que você tira para você se dedicar a você mesmo e você começa a pensar ali no seu dia a dia, nas coisas que você fez, o que às vezes você deixou de fazer hoje, que dá para você fazer amanhã, e você para e analisa tudo isso na sua vida, o que você fez no decorrer do seu dia, o que você precisa de melhorar para o dia de amanhã. Isso é um culto racional, é o momento que você se dedica para você mesmo. Nosso apóstolo nos ensina muito a como nós devemos nos cuidar. Né? A gente vai pro santuário, a gente cuida da casa de Deus, limpa os banheiros, limpa o santuário, limpa as cadeiras, mas eles ensinam pra gente tirar o momento em que a gente vai cuidar de nós mesmos. E fazer um culto racional é isso, é você cuidar de você mesmo, é você tirar um tempo ali, onde você vai analisar tudo isso. É igual a mulher. A mulher, ela tira o tempo dela, o dia da semana que ela vai fazer a unha, que ela vai arrumar o cabelo, que ela vai fazer a sobrancelha. Da mesma forma os homens, Sim, né? Eles Com fazem certeza, isso. vou usar as mulheres aí. Eu tô aqui, ela puxando aqui pras mulheres. Vou puxar Calma aí. Os homens também tiram o tempo deles. Vai pro
pro salão, né? Também. O barbeiro. É salão. Na régua. Tem um barbeiro lá, ó, deixar o cabelo na régua, faz a barba. Tem os homens que são ousados, gostam de fazer a sobrancelha, nem todo homem gosta. Faz a unha também. Isso é a vaidade, é o cuidado que o homem tem que ter. Afinal, nós somos templo do Espírito Santo. Verdade. Então a gente tem que estar bem cuidado, tem que estar alinhado, E né? se a gente cuida do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, como você falou, como é que a gente cuida da nossa mente? Como é que a gente cuida do nosso espiritual? Sim. Lendo as coisas de Deus, Exatamente. estudando as coisas de Deus, tendo nosso culto racional. Igual o senhor Igual o senhor havia falado, que tem um ditado aí no mundo que fala que mente vazia é oficina do diabo. Então nós temos que saber o momento certo de esvaziar a nossa mente. Qual o momento certo de esvaziar a nossa mente? A hora que estamos ali tendo um culto racional, lendo a Bíblia, abrir a nossa mente para o conhecimento que Deus nos dá através da vida do nosso apóstolo, da nossa apóstola, do bispo, do pastor que está no altar, passando a mensagem para a gente. Então nós precisamos ali treinar nossa mente para receber coisas boas, né, para edificar a nossa fé. Não igual o título do livro, mentes negativas anulam a fé. Então se você tem uma mente negativa, se você, igual a gente está falando nisso, se você ouve ali essas músicas do mundo, aquilo ali vai tudo anular a sua fé. Então, ali através do momento, a partir do momento que você esvazia a sua mente para o mundo e tá ali o Espírito Santo, eis-me aqui para não bate ser... na mesa não, que no outro podcast eu fiquei batendo aqui. Eis-me aqui para receber o conhecimento do Senhor. Então você tem que saber o momento certo de esvaziar a sua mente e treinar a sua mente para ser uma mente positiva, né? Ouvir músicas do reino. Ah, mas igual o Reino dos Céus, né? Tem várias músicas animadas do... Sim, tem música pra todo gosto. Tem pra todo gosto. Então Quebra Bahia. Não tem isso. Quebra Bahia. Que isso, irmão. A Bahia é essencial, ó. Nada contra os baianos, viu? Que nada contra os baianos. Nada contra. rapaz. Mas tem música pra todo gosto mesmo. Os Todo baianos, ritmo, os né? baianos trazem a essência. Você que gosta ali de um piseiro, tem piseiro. Você que gosta de uma música mais romântica, tem aquela tem música mais canjo, romântica. tem a música bolero. que te leva a sentar, né, fazer o seu culto racional ali, ó, que te espiritualiza, né, você ouvindo um louvor mais tranquilo, mais calmo, e entre outros, né. As músicas do reino, elas exploram a nossa fé. Então tem música de batalha espiritual, tem música que quando a gente ouve, a gente é possuído pela nossa fé. Pra todo momento tem Pra todo música. momento tem música. todo momento tem música. E são músicas que têm palavras que são positivas. Sim, são músicas que que te joga pra que te cima, joga né? pra cima. Que se você, às vezes, está com dúvida ali se você tem fé ou não tem, porque tem gente que é assim, que tem dúvida se tem uma fé, se não tem. Às vezes a fé tá guardada. Tem músicas que colocam a sua fé ali, ó, à prova, coloca a sua fé pra fora, né? Faz a sua fé se tornar uma dinamite ali. Você explode em fé ali. Porque é algo forte demais, né? Você ouve os louvores, já aconteceu isso comigo. Acordar assim num dia não muito bom, vou lá e ouço um louvor, coloco um louvor pra me ouvir ali, meu Deus, vai assim lá e vai em cima. O missionário me fez lembrar ali que antigamente... Vou contar. Antigamente o meu toque de alarme era uma música da Bispa Sirlene Cristina. Eu já acordava ali, o meu despertador já era um louvor E do hoje é Reino o dos quê? Céus. Hoje é um toquinho, mas antigamente era a música dela que eu já despertava ali, ó, naquele vapor de estar ouvindo a palavra, ouvindo uma música, né, do Reino dos Céus. Sim. E Glória pra a quem Deus. quiser, como é que eu faço pra ter acesso a essas músicas? YouTube da TV Reino, youtube.com/TV Reino, tem uma playlist lá de clipes, de músicas, de louvores que vai te deixar avivado na sua E fé. muito louvor mesmo, né? Tem Deus. muito louvor. E não só louvor tem lá no canal, tem também pregações, né? A gente falou questão de Pregações, mensagens, ouvir, testemunho, tem muita coisa, É né? um Que a manancial. nossa fé, ela não é só de louvor, né? Nós temos que entrar dentro da palavra, nas mensagens do apóstolo, da apóstola, dos bispos, dos pastores, né? Sim. E voltando aqui para o capítulo do livro, vocês estavam comentando sobre essa questão de culto racional. E é uma coisa que o apóstolo aborda dentro do livro. Sim. Que ele, ao final do dia, depois de fazer a sua oração, ele analisa como é que foi o dia dele. E isso é uma chave muito forte. Porque dentro dessa reflexão você consegue ver as coisas que você acertou, as coisas que você errou, aonde você precisa melhorar, o que é que você se alimentou durante o dia e
você consegue projetar o seu amanhã de uma forma melhor. O que é que vocês têm a falar sobre esse tema? Olha, eu aprendi uma coisa, e eu até comentei, eu comento muito com jovens daqui da sede isso, é o quê? Eu não consigo dormir sem antes, se eu parar, fazer meu autoanálise no meu dia, e se eu ver que eu não aprendi nada naquele dia, eu vou estudar. Por quê? Você não pode viver um dia como o outro, falar, viver o seu dia roboticamente, tem a rotina, só vive aquela vida rotina. É o que as pessoas no mundo falam, né? Nada como um dia após o outro. Um dia vai vir depois do outro, isso é fato, isso é o óbvio. Mas é o que o missionário ele vai aprofundar ali, ó. Do que você vai fazer ou que você deixou de fazer num dia, que você vai poder fazer no outro, que vai somar na sua vida. Porque você não pode viver simplesmente por viver, né? Porque se a pessoa ela escolhe viver só por viver, ela nunca vai avançar na vida, ela não vai crescer, ela não vai evoluir. Simplesmente por quê? Porque ela não estuda, ela não tira o seu momento ali para fazer o culto racional que a gente aprofundou aqui. Então isso é importante você durante seu dia, antes de você deitar, antes de você dormir, você parar, fazer sua autoanálise e falar assim, o que eu aprendi hoje? O que de novo eu fiz hoje? O que eu deixei, o que eu não fiz hoje que amanhã eu vou ter que fazer? Isso não é, mas eu tô me cobrando. Não, você não tá se cobrando, você tá fazendo uma autoanálise. Que amanhã você vai falar assim, nossa, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Eu não posso aceitar viver o amanhã da mesma forma que eu vivi hoje. Então isso que o missionário Lucas falou, sobre essa autoanálise que o nosso apóstolo faz todos os dias, serve pra gente também. Todos os dias, separar e falar o que eu aprendi, o que eu fiz de novo. Se eu não fiz algo de novo, eu vou fazer amanhã e vou melhorar a minha vida. Igual nós temos ali que ter uma mente positiva, né? Pra poder ali... Como que é o nome da palavra? Calma aí que eu vou lembrar o nome da palavra. Comenta aí que eu vou lembrar o nome da palavra pra me falar certinho. Comenta aí. Mas é isso, essa autoanálise que a gente faz nos faz ter um aproveitamento melhor do nosso dia e da nossa vida. Porque diante de inúmeros fatos que acontecem no nosso dia, existem coisas que são positivas e existem coisas que não são tão positivas assim. E se a gente não fizer essa autoanálise, às vezes a gente nem percebe. E a gente entra num ciclo vicioso de estar tendo o mesmo dia. Vem aquela sensação de déjà vu que o pessoal fala, né? Ou já vivi isso aqui antes. Mas por quê? Porque ela entrou em um looping. E tá... Ela programou a mente dela pra viver só aquilo ali, ó. Não sair da zona de conforto, que foi algo que a gente abordou no primeiro episódio do nosso podcast. Você que não viu o primeiro episódio do podcast, está aqui na nossa playlist. Você já vai fazer o merchan aqui, né? Se inscreva no nosso canal, com divulgue, certeza. Mande pro seu primo, pro seu tio, pro sua mãe, pro seu irmão, pro seu amigo. E a gente vai tá colocando aqui conteúdos maravilhosos, nossos podcasts, apresentações que o grupo aqui, Elohim Shalom, aqui da sede nacional, fez e vai fazer. Tem uma playlist só de apresentações, então se inscreva no canal, compartilhe e em breve vai ter novidades que eu ainda não posso contar. E já aproveitando aqui a deixa dele anunciando o nosso canal, você que ainda não adquiriu o novo livro do nosso apóstolo, Mentes Negativas Anulam a Fé, você pode adquirir, a gente vai deixar aqui embaixo o número de telefone, mas eu vou falar aqui pra vocês, DDD 319 83794517. Vou repetir pra vocês, DDD 319 83794517. A gente tem as missionárias que estão de plantão 24 horas nesse telefone para você poder entrar em contato e adquirir o seu livro e receber este maná de conhecimento aí dentro da sua casa. Que isso, hein? Que isso? Que é pra cima! E assim, a gente vai... Tem muito assunto, né? Esse primeiro capítulo, assim, é assuntos que vai o dia todo se deixar. Mas pra gente concluir, né? Porque eu sei que tem muita gente, tem muitos comentários ainda. Mas um ponto que é a questão que a gente tava falando aqui, da autoanálise e viver, é aquela pessoa que ela já, como a missionária Paula falou, ela se programa aquele dia da mesma forma. Ou seja, ela acorda, toma um banho, vai trabalhar, almoça, trabalha à tarde também, volta, toma um banho, janta, arruma a casa e vai dormir. A vida dela tá igual um robô. É praticamente a mesma coisa todos os dias.
ela não busca fazer algo novo, algo criativo, Evoluir, algo né? para evoluir a mente dela. E o Igual, a detalhe gente- disso, rápido, só te cortando, Pra hoje, o detalhe disso é que não é fácil você sair disso. Verdade. Porque é um ciclo que às vezes a pessoa até já percebeu que ela tá nesse ciclo, que ela tá vivendo É um isso. ciclo vicioso, Só né? que ela não tá tendo forças pra sair. E, poxa, Lucas, como é que eu tenho a força pra sair? Quando você não se alimenta bem, você tem força? Não. Então, como é que você tem força pra você sair de alguma coisa? É você se alimentar. Alimentando o espírito, né? Então, você precisa alimentar o espírito com o quê? Com a Bíblia, a palavra de exatamente. Deus, com os livros do nosso apóstolo. E dentro desse alimento, você vai ter forças para dar um passo a mais, para fazer alguma coisa diferente e sair desse ciclo vicioso que falam que é uma zona de conforto, mas é uma zona de desconforto. Né? Igual, Exatamente. esse culto racional ele é muito importante. Por quê? Nós devemos ter uma mente positiva para parar no final do dia e pensar assim, olha, se eu fiz isso errado, eu preciso evoluir, amanhã eu preciso fazer isso melhor. Eu preciso evoluir a minha mente, eu preciso me evoluir, porque a intenção é melhorar a cada dia, não é piorar. A intenção do mundo lá fora é piorar a cada dia. Mas você tem que ter um pensamento positivo de falar assim, não, amanhã é outro dia, então eu tenho que melhorar. A cada dia você ali melhorando cada vez mais, né? Exatamente. Só abrindo uma aspa no que o missionário Lucas falou sobre a questão de negativo e do positivo, nosso apóstolo ele cita nesse capítulo uma frase que é reflexão, é uma arte, né? Vou até ler aqui para vocês só para entender melhor. A reflexão é uma arte. Tá onde em qual você página? tá na página 10. Página 10, no finalzinho aí da página 10. A reflexão é uma arte, onde você descobre amigos e inimigos ocultos, caminhos e descaminhos, mas sempre no amanhecer vem a luz de encontrar uma saída, uma solução. O culto racional, ele é isso, porque no dia anterior, você vai ali fazer a autoanálise do seu dia todo. E no dia, e automaticamente vai fazer, vai parar para analisar sobre amigos, sobre inimigos, você vai olhar sobre caminhos bons, sobre caminhos que não são bons, né? Que são os descaminhos. E no dia seguinte, quando você acordar, você despertar ali, você já vai ter uma resposta para tudo isso. E isso é uma coisa que o nosso apóstolo ele cita, né? Porque ele faz o culto racional, aí ele passa a noite ali, no dia seguinte de manhã cedinho, ele tem a resposta daquilo que ele fez o culto racional ali à noite, ficou sem uma resposta, né? Isso é verdade. Isso aí. E dentro disso, o título do capítulo é Assuma o seu lugar no reino. Existe um lugar preparado para você. Deus preparou um lugar para você. Deus tem um propósito para sua vida. Só que você precisa estar alinhado nesse propósito. E como é que você faz para estar alinhado nesse propósito? Primeiro é se alimentando do conteúdo que Deus tem disponibilizado para a gente. Que é o que a gente já falou, a Bíblia, o livro, os louvores, as mensagens, as pregações. É esse alimento. E dentro desse alimento a gente vai ter a força para romper as barreiras que aparecem, que surgem na nossa vida e vencer aquilo que tenta nos aprisionar. Esse alimento é o poder da palavra de Deus que está dentro de nós. Quando a gente, igual a gente está aqui nesse momento, a gente está adquirindo esse poder da palavra de Deus que está entrando dentro da gente. Assim você que vai estar acompanhando, né, esse episódio, você vai estar se alimentando e esse poder vai estar dentro de você. Então, se você não tem força, às vezes, para levantar numa manhã de um dia, você vai ter força quando você pegar e se alimenta, né? Tem muitas pessoas que fazem o devocional ali de noite antes de dormir, por mais que você vai estar dormindo, você já se alimentou desse poder. Então, no dia seguinte, você vai acordar com as suas forças renovadas, você vai acordar ali, ó, forte, cheio de poder. Por quê? Porque esse poder está dentro de você e você vai estar colocando ele pra fora. e assumir o lugar no reino. Entendeu? Ela vai assumir seu lugar. Porque no livro também, no capítulo, fala também que como você vai assumir seu lugar. Seu lugar não é como assim, vou ler aqui, tá na página 14. Fala assim, ó, você assumir o seu lugar como filho de Deus é deixar de ser povo, ou seja, deixar de ser mais um no meio da multidão. Massa humana.
para ser único. Ou seja, único. Você é um ser que não tem ninguém parecido com você, não tem ninguém igual a você. Você é único. Você tem o DNA de Deus na sua vida. Então, como você passa a assumir o seu lugar? A partir do momento que você alimenta a sua mente com a palavra de Deus. E como é que você conhece Deus? Como é que você sabe quem é Deus? Lendo a palavra dele, lendo tudo que ele deixou, tudo que ele fez e ele ainda faz na nossa vida, né? Olha, voltando aqui rapidinho no assunto aqui, diante de dormir fazer o culto racional, eu lembrei que a gente foi orar um dia, o missionário Giovanni, ele foi e falou assim, olha, é muito importante a gente parar, esvaziar a mente e ficar ali pronto para que o Espírito Santo possa falar na nossa mente. Aqui no livro do nosso apóstolo diz assim, ó, na página 10, lá no finalzinho até do outro lado assim, bem pequenininho. O grande problema é que as pessoas oram e dormem e no outro dia acordam para trabalhar. Não há tempo para dialogar secretamente com os poderes espirituais do reino dos céus. Não se podem esquecer que Deus lê os pensamentos e o coração. Então, é muito importante o culto racional. Você parar, esvaziar a sua mente, assim, não deixar o Espírito Santo falar com você. Pra no outro dia, você acordar e ter a solução, igual a missionária Paula falou. É muito... Tem gente que, não consegue ver, enxergar isso. Sim. A grandiosidade que a gente tem, o acesso que a gente tem a Deus de uma forma tão simples e tem gente que não consegue ver isso, entendeu? Porque você estava falando aí que aqui no livro diz, não se pode esquecer que Deus lê os pensamentos e o coração. Eu li uma passagem na Bíblia, eu não vou me recordar agora, mas que fala que você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e orar, e Deus que te vê em secreto, Sermão da Montanha, te recompensará. Mas o que é que Deus vê? Deus vê o coração da pessoa. Então, tipo assim, tem muitas pessoas que vão orar palavras lindas, mas o coração está fechado. Só que tem pessoas que às vezes não conseguem abrir a boca para falar uma palavra, mas o coração dela está quebrantado. E ali Deus vê, e ali Deus responde. E às vezes não é uma questão da pessoa, às vezes, abrir a boca e falar alguma coisa, né? Só dela se colocar ali de prontidão para ouvir. Às vezes, Deus, ele não quer que você fale nada com ele. Primeiro, ele já sabe tudo o que a gente passa na nossa vida. Só que às vezes, quando a gente não sabe o que dizer, a gente se coloca de prontidão para Deus. É igual o missionário acabou de falar, é você entrar para dentro do seu quarto, você fechar a porta, e se você não consegue, não sabe o que falar para Deus, deixa ele falar com você. Você tá ali de prontidão. Às vezes a única coisa que você vai conseguir é falar, tô aqui, Espírito Santo, pode tratar, pode falar. Eu tenho um negocinho para falar sobre isso, velho. Porque, como líder de jovem aqui da sede nacional, eu já ouvi muitos jovens chegam para mim para conversar e tal, e eu já ouvi de muitos jovens a mesma coisa. Eu não consigo orar. Aí você fala assim, tipo como? assim, para as outras, tipo assim, para todo mundo que tá ouvindo assim, como é que você não consegue orar? É só você chegar e falar. Só que, velho, se a gente for analisar isso, é o sofrimento de muitas pessoas. Poxa, Lucas, eu não consigo mais orar. O que é esse eu não consigo mais orar? Eu não sei orar. É porque a vida dela tá tão conturbada que ela não consegue chegar no quarto dela e abrir o coração para Deus. Ela tá ali com o coração travado ali, né? E às vezes é isso que você tava falando. Às vezes Deus não quer que você fale uma palavra. Deus quer que você esteja ali aberto para ouvir ele. Às vezes é isso, às vezes a gente quer falar e às vezes a gente não tem o que falar. É a hora da gente ouvir. E assumir, né, o lugar. E assumir o lugar. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas Deus não fala comigo. É porque você está no lugar errado. Mas significa então que eu estou dentro da igreja e Deus não fala comigo, que eu estou no lugar errado? Não, não é isso. Mas as suas atitudes mostram que você não está no seu lugar onde Deus quer que você esteja. Então, o que o missionário Lucas falou, a missionária Paola e o missionário Cauã, questão de você entrar dentro do seu quarto e deixar Deus falar com você,
Se você não sabe orar, deixa Deus falar com você. E às vezes você fala assim, mas eu deixo Deus, mas não ouço a voz de Deus. Você está no lugar certo? Você assumiu o seu lugar que Deus quer? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Deus já falou através de tantas formas. Abre a Bíblia, velho. Deus já falou de tantas formas para a pessoa, o que a pessoa tem que fazer. Foi através de uma leitura, através de um vídeo que ela assistiu, de uma pregação que ela assistiu, e ela fala, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Tá, você vai ouvir a voz de Deus, mas você já prestou atenção nos detalhes que Deus vai falando com você? Às vezes é justamente isso. Eu quero ouvir a voz de Deus. Só que Deus está falando e você não está tendo a sensibilidade de ouvir. Às vezes Deus usa pessoas para chegar em você e falar alguma coisa e você nem percebe que Ele está falando. Sim. Entendeu? Então você tem que buscar também a sensibilidade para você ouvir o que Deus está falando. E a Bíblia está aí para isso. A Bíblia é um manual para a sua vida. Para você ter uma vida sentimental bem-sucedida, para você ter uma vida financeira, uma vida familiar, uma saúde bem-sucedida, tá tudo na Bíblia. Deus já deu a receita de tudo. O que a gente precisa fazer? Orar, buscar a Ele e seguir a receita. Que dá certo. Que dá certo. É fazer certo que dá certo. Fazer certo que vai dar certo. É isso. Aí entra o que a gente falou lá no início, sobre a questão de você ler, de você ouvir. A Bíblia é o nosso manual. Quando você vai fazer um bolo, você tem um livro de receita. Você tem uma receita que você vai seguir. Pra não errar. Quantidade de ovos, a quantidade de farinha, de açúcar e por aí vai. Da mesma forma é com a Bíblia. Só que a gente tem que estar disposto a o quê? A ler. Aí a gente não lê e a gente quer ser bem sucedido na nossa vida, mas não lê o manual. A gente tem que seguir o manual também. Tem que seguir o manual, tem que ler, seguir, colocar o pé no caminho, dar o pontapé inicial, né? Dar o primeiro passo ali, ó, e fazer acontecer, porque senão não vai. Se você chegar na beirada da pia, né? Ou da beirada da mesa, colocar lá os ingredientes pra fazer um bolo. Se você não quebrar o primeiro ovo, o bolo não vai assar sozinho, não. Você não vai simplesmente voltar daqui 2 minutos e o bolo vai estar pronto. Não, você precisa de dar o pontapé inicial. Quebrei o primeiro ovo, acabou, não tem como eu voltar pra trás, não vou jogar o ovo fora. Ou seja, você precisa de pegar e continuar. Então, pegue a Bíblia, leia esse manual para a sua vida, que você vai ver as grandezas de Deus. Na Bíblia, é citado mais de 8 mil promessas. Deus, ele tem, tá ali, ó, escrito na Bíblia. Pra mim, tá? Pra mim, Na Bíblia, Deus escreveu mais de 8 mil promessas pra minha vida. Só que aí eu não pego, não abro a Bíblia, não faço meu culto racional, não sento lá no final do meu dia, abro a Bíblia pra me ler, ou no início do dia, né? Pra gente ter ali a instrução do nosso dia. Aí eu vou querer que vai ser bem sucedido, as promessas de Deus vai se cumprir, não vai se cumprir. Então a gente precisa de dar esse passo inicial. Porque as 8 mil promessas foi pra mim. Foi pra mim. E às vezes a pessoa, ela não lê, ela não tem esse momento pra ler, porque ela pensa, eu vou começar a ler a Bíblia, aí eu vou ter que começar a negar um bocado de coisa na minha vida, eu vou ter que começar a anular muitas coisas na minha vida. Eu vou ler a Bíblia, aí eu não vou poder fazer isso aqui não, porque a Bíblia tá falando que eu não posso. Mas claro, quando você começa um novo projeto, o velho tem que sair, você tem que largar o velho, você tem que abandonar aquilo que não estava dando certo, iniciar um novo. Foi o que a missionária Paula falou. O primeiro pontapé quem dá é você. Você não pode esperar a gente aqui chegar em você e falar assim, vamos lá, abre a Bíblia aí, vamos estudar. Não, ninguém vai chegar pra você e falar assim, vamos lá, eu vou ler a Bíblia toda pra você e você só ouve. Pode até acontecer, mas não vai servir de nada. Entendeu? Porque o primeiro passo, quem dá é você. Para subir uma escada, você não depende da outra pessoa para subir por você. Você tem que subir a escada. Se você não começar a subir a escada, você vai ficar lá, todo mundo vai subir, você vai ficar lá, estagnado. A vida é muito... A vida com Deus tem seus desafios, só que é muito... Você vai pro desafio sabendo que você vai ter a certeza. Então a vida com Deus é uma escada rolante. Você dá o primeiro passo e as coisas fluem. Exatamente. Nossa, esse hoje foi profundo. Hoje foi profundo. Meu Deus, hoje... O próximo vai ser mais profundo. Isso não é nem metade do conteúdo que tem no capítulo 1, viu? O capítulo 1 é só aqui uma abertura de tanto maná, de tanto conhecimento que o nosso apóstolo colocou aqui no livro. Então eu volto a dizer, você que ainda não adquiriu o seu livro, você adquira. Mentes negativas anulam a fé. Adquira o seu livro para você estar por dentro do que a gente está falando em cada episódio do nosso podcast, tá bom?
Isso aí. Fechamento? Alguém quer fazer Não, eu as quero considerações finais? aqui, né, agradecer, louvar a Deus, primeiramente, pela vida do nosso apóstolo, que escreveu esse livro com tantos ensinamentos. Fonte de água viva. São mais de 40 anos de ministério, então, ou seja, tem muito para ensinar ainda. Tem muito, mais de 80 livros. Então, ou seja, é muito ensinamento, e quem né? acha que já acabou, já parou aqui nesse livro, Ih, acabou não, viu? tá enganado, Tem viu? muito Porque mais. quando a gente pensa que o nosso apóstolo superou tudo lançando um livro, aí ele vem e lança outro livro que supera ainda mais o que foi lançado. Ensinando o básico, mas fazendo o básico perfeito. Bem né? feito. Bem feito. Obrigado. É um básico bem feito, né? Quero aqui também agradecer a vida do missionário Cauã, que hoje fez participação aqui especial e trouxe muito conhecimento também. Deus seja louvado pela sua vida. Bem, Tá bom? obrigado. Pode sempre. Tá bom. Estamos aí. E pela vida também do missionário Lucas, da missionária Paola também, que compartilhou com a gente aqui muitos conhecimentos. Agradecer pela vida do missionário Giovanni, viu, gente? Que aqui, ó, Amém. tá fazendo nosso fechamento. Lembrando que, né, toda quarta-feira vai ser postado lá apresentações, então você pode acompanhar toda quarta-feira lá. Fique atento, como o missionário Lucas falou aqui, se inscreva, ative o sininho aí para você receber as notificações. Qual horário? Qual horário? Olha, o nosso podcast vai ser todo domingo às 3 horas da tarde. Então vai ser disponibilizado todo domingo às 3 horas o nosso podcast e a gente vai estar postando as apresentações que a gente já fez na quarta-feira. Então quarta-feira tem as apresentações, ok? E dentro dos agradecimentos a gente não pode esquecer de forma alguma de agradecer o apoio da nossa bispa Sirlene Cristina, Verdade. que apoiou o projeto do podcast, incentivou, o Bispo Márcio, que apoiou também. E a gente terreno, né? vê o alcance que isso traz, não só para os jovens aqui da sede nacional, mas para os jovens do reino todo, os jovens que estão nos acompanhando, porque eu espero que esse podcast incentive você a buscar mais a Deus, a se envolver mais com os projetos de Deus e ocupar o seu lugar no reino. Entendeu? E agradecer a cada pessoa também, porque a gente recebeu vários comentários, vários falando feedbacks. assim que como foi produtivo, como foi, esqueci a palavra agora, como que a pessoa aprendeu no primeiro episódio que a gente fizemos. Então, obrigado a todos que acompanhou e continuem acompanhando, tem muito ainda para falar, tem vários episódios ainda que vai acrescentar muito na sua vida, tá bom? Amém, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E a palavra-chave aqui, ó, pra você gravar aí, ó, você é único. Não se deixe ser comparado com ninguém. Você é único pra Deus. E é E isso. esse foi mais um episódio do nosso podcast Café com Jaé! Se inscreva no canal.